A biblioteca ou espaço da livraria é onde coleções de livros, publicações periódicas, documentos gráficos, mapas e audiovisuais estão devidamente guardados e organizados. Neste caso concreto, numa biblioteca patrimonial, o principal objetivo está diretamente relacionado com a preservação e salvaguarda do património. A existência de outras salas reservas, onde é feita a armazenagem de documentação, os problemas aumentam devido à diversidade de materiais. Este é sim um bom exemplo, pois ao tratar-se de uma biblioteca do século XVIII, acresce ao material impresso o manuscrito. Diferentes formatos. A apresentação física de um documento depende da dimensão do suporte em que está escrito e está quase sempre relacionado com o fim a que se destina. Podemos observar grandes livros de música impressos, pautas musicais manuscritas e livros de diferentes tamanhos. Encadernação. Podemos observar diferentes tipos de encadernação, várias cores, branco, castanho e vermelho. Diversos tecidos e papel decorativo. Manuscritos. O manuscrito apresenta um texto escrito e ou desenhado, segundo o uso da época em que foi produzido. Pergaminho. O pergaminho, suporte de escrita que numa fase inicial é sempre manuscrito, mas que com o aparecimento da imprensa pode também por ela ser utilizado, especialmente em livros religiosos. Fragilidade. A fragilidade dos materiais é sempre um fator a ter em conta para a digitalização, podendo em alguns a mesma não ocorrer, pois os danos podem ser irreversíveis. Análise do estado de conservação. Antes de se proceder a qualquer processo de digitalização, terá sempre de se fazer uma análise cuidadosa e o posterior registro em formulário próprio das condições de conservação, de forma a cautelar a manutenção e segurança de todo o material. A embalagem. A embalagem é um procedimento fundamental para que o documento que vai ser transportado seja estabilizado e protegido, a fim de evitar toda e quaisquer perdas ou danos. Chamo-me José Medeiros, nasci em Mafra há 77 anos e desde muito novo que comecei a tentar preservar as memórias do passado. Em documentos familiares, em objetos, em tudo aquilo que na realidade está relacionado com a história desta terra. Comecei por guardar documentos, comecei à procura de livros que estivessem relacionados com a história de Mafra, cerâmicas produzidas na nossa região, medalhas relacionadas com factos históricos ligados a Mafra, bilhetes postais com ilustrações de épocas em que a vila não era como hoje se encontra. Várias alterações foram sendo feitas ao longo dos tempos. Portanto, há toda uma série de documentos que de facto nos permitem perceber como é que surge uma vila que se desenvolve durante muitas centenas de anos e que ainda hoje continua a ter o seu espírito.